Vamos ouvir então a leitura do Evangelho, né, deste domingo, 29º domingo do tempo comum. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia-lhes também uma parábola para mostrar que importa orar sempre e não cessar de o fazer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também na mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Então disse o Senhor: ouvi o que diz este juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando a ele de dia e de noite, e tardará em os socorrer? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas, quando vier o Filho do Homem, julgais vós que encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. O Evangelho deste domingo, né, um Evangelho que remete a situações do cotidiano que Jesus usa, né, para mostrar o ensinamento. E fala hoje da viúva que importuna continuamente um juiz querendo justiça. O texto sagrado não menciona qual foi a injustiça que essa mulher viúva sofreu. Apenas menciona que ela procurava justiça junto a um juiz. E esse juiz, iníquo, não temia a Deus nem aos homens. Mas, de tanto ela lhe importunar, ele acaba a atendendo, né, e fazendo justiça a ela. E Jesus, então, usa, né, esse pensamento e diz que se esse juiz, né, que não temia Deus, não acreditava em Deus, era uma pessoa pecadora, mesmo assim ele faz justiça, né, para esta viúva, pelo importuno que ela lhe causava, para se ver livre disso, é muito mais Deus, né? E fará justiça a nós, se nós pedirmos a Ele, né? Então, a parábola do juiz e da viúva que Jesus conta expressa três mundos: uma viúva injustiçada, um juiz que não teme a Deus nem respeita as pessoas, e alguém que faz injustiça à viúva. E o pedido insistente da viúva é para que o juiz faça justiça contra o adversário dela. De todos os lados, a viúva é a parte mais frágil dessa história. O escritor sagrado, como eu disse, não revela, né, qual é a injustiça. Podemos imaginar que a viúva sofria muito. Apesar do sofrimento, ela tem força de resistência. Isso nos recorda o que Jesus disse: bem-aventurados os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre, na Bíblia, além do sentido de pobreza material, significa aquele que vive encurvado numa situação tão difícil que não consegue se erguer. Dizer bem-aventurado é o mesmo que dizer levanta-se, erga-se, siga adiante. É isso que a viúva faz. Ela não se deixa dobrar. A viúva é o exemplo de como a comunidade deve ser, uma comunidade corajosa, que clama dia e noite, e não compactua com a injustiça. De nada adiantaria uma igreja lotada de pessoas louvando aos gritos a Deus se não se importasse com quem é injustiçado. De nada adiantaria uma igreja afeita apenas a liturgias e pompas com eventos grandiosos se não se importasse com uma mãe enlutada, com as mulheres vítimas de violência, com a criança ferida, com o jovem desesperado,
com o doente sem atendimento e com o pobre ao relento. Que nossas comunidades rezem dia e noite para que a justiça aconteça a todo momento. Neste Dia Mundial das Missões, renovemos a fé própria de missionários de esperança entre os povos, para que sejamos semelhantes a Cristo, solidário com todos, especialmente aos mais fragilizados, né? O texto é do dia a dia com o Evangelho da liturgia diária, né? E é do padre Antônio Iraildo Alves de Brito, né? É essa reflexão do Evangelho deste domingo. Nos coloquemos em oração e reflexão, pedindo a Deus que nos acolha nas nossas necessidades.